Olá pessoal que assiste aqui o meu canal. Hoje eu tô com o privilégio de gravar uma conversa com a querida professora Bárbara. Tive o privilégio de ser seu aluno em 2015 e algum tempo atrás. Tanto tempo? Faz bastante tempo. E hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre missões em Efésios. Pra você que não sabe, deixa eu falar primeiro da Bárbara. Ela tem servido em missões no Brasil há pouquinho tempo, tá, né, Bárbara? Faz quanto tempo que você serve em missões? 52 anos agora. Aqui no Brasil, esse tempo todo, a maior parte. Com foco principalmente... Desde quase o início que eu cheguei. Entrei nesse foco e tem sido. De treinamento e preparo. Treinamento, despertamento. Os primeiros livros também de missiologia, né? Você teve trabalho. Tem 2 livros e uma biografia que eu organizei e trabalhei. Fundador da Antioquia, ajudou também, né, no início. Eu era um dos fundadores, nós éramos em 5. Legal. E mais uma vasta contribuição de missões. Mas o nosso papo hoje é sobre Efésios, né? Então, como foi, Bárbara, assim, o seu desejo? Você já tinha servido tempo no Brasil e depois voltou para fazer o doutorado, né? Sim, fiz o doutorado. Justamente meu trabalho final foi sobre Efésios. Como ensinar missiologia no livro da Bíblia. Né? Então, como você está fazendo agora com Filipenses, um assunto, né, fundamentado da palavra. Então, tem essa ideia. Eu peguei essa ideia, Mateus, quando eu vim no Brasil, Deus me mandou de uma forma milagrosa, não foi nada planejado, nada. Eu fui para um lugar no interior do Paraná que tinha um instituto bíblico. Eu não sou professora, eu sou enfermeira formada. Eu nunca dei aula na minha vida. Aí eles tiveram um transtorno lá e faltou alguns professores lá nesta cidade onde eu mudei. Eles me conheciam, então eles me convidaram para dar aula. E quase não, né? Depois de superar o susto, eu dei uma aula. E depois eles me convidaram para dar, dei bastante matérias naquela escola, mudei para lá, como estou morando aqui, né? Eu morei lá, junto no campus, com os alunos e outros professores. E aí uma das matérias que eles me deram era Romanos. E então, eu me lembro, primeiro dia de aula de Romanos, eu tinha uns 30 alunos. Eles eram pastores, líderes, eles não eram adolescentes, eram adultos, obreiros, né? Então, nós lemos o primeiro capítulo e eu fiz uma pergunta que a resposta estava no primeiro versículo. Então, quando eu fiz a pergunta, ninguém olhou para a Bíblia. Eu levei um susto, que eles ficaram olhando para mim. Como queria me agradar com a resposta. Ou queria ver o que eu queria de resposta. Mas não olharam na Bíblia. Nenhuma. Vocês sabem quando os alunos vão olhar na Bíblia, todo mundo baixa a cabeça, olha a Bíblia. Ninguém fez isso. E essa tem sido minha experiência, infelizmente, em muitos lugares no Brasil. A gente não olha para a Bíblia e para as respostas. Então, naqueles dias, eu criei o desejo de ensinar a partir da Bíblia, né? Não somente dar uma matéria, mas fundamentar a matéria para que os alunos tinham que julgar o conteúdo, firmar o conteúdo, basear o conteúdo na palavra de Deus. Para não levar textos de antropologia, textos de não sei o que, né, para o campo missionário, mas levar a palavra
e ter a prática de consultar a palavra para as respostas. Não consultar as tradições denominacionais, a família, os costumes do país, né? Assim, moda, tudo que passa, né? Mas consultar a palavra. Incrível, incrível. Essa é uma preocupação também que eu compartilho. Eu acho que é um legado que eu tive, tanto de você como do Thomas, que sempre em suas aulas são bem descritivos. A gente estimula muito a gente a ter contato com o texto, né? A olhar, a pesquisar, a memorizar. Como eu sofri para memorizar o capítulo 1 de Efésios. Vocês têm que decorar 14 a 21 sobre amor. Exato. Então foi muito legal. Mas é muito bom, é um desafio muito grande, né? Hoje eu tenho o privilégio de servir como professor e eu acho que eu trago esse legado de que meus professores trouxeram. Outros professores também em Fortaleza, que eu tive o privilégio, me construíram a partir de uma teologia bíblica. Eu acho isso muito fundamental. Exatamente. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer, Bárbara, para a senhora, é sobre por que Efésios? Bem, porque Efésios é impressionante. Em 78, eu fiz um cursozinho em Califórnia, quando eu estava lá de férias, né? E eu tive alguns professores que ensinaram que devemos plantar igrejas desunidas, separadas. Então, dependendo da classe social, dependendo da raça, dependendo, né, assim, então, cada grupo, mesmo vivendo na mesma vizinhança, mas de plantar igrejas para cada grupo separado. Isto veio do missionário que era missionário na Índia, onde tem fortes divisões de castas. Não tem contato, não pode comer, não pode tocar. McGavran. É a ideia que surgiu dele. Então, chama o princípio da unidade homogênea. Então, esse princípio que não deve ter unidade nas igrejas, né? Efésios é o oposto. Então, Efésios é judeu e gentil. Como é que vão... Ele não diz separam, né? Que vocês são tradicionalmente inimigos, desprezam um ao outro. Não, vocês são unidos. Aí ele vai falando, em todo Efésios fala sobre unidade e como ter essa unidade. Né? Primeiro, nós somos salvos em Cristo, tanto judeu como gentil, não tem nenhum que é melhor que o outro. E pela graça do Senhor, o sacrifício de Jesus. E depois, quando nós vamos conviver, e a partir de capítulo 4, né? Assim, como viver juntos, em humildade. E ele implora para eles serem unidos. Mas o segredo é a humildade. Uau, é incrível. Eu me lembro muito das nossas aulas, principalmente de humildade, porque à medida que você expunha o texto e falava sobre como é importante a humildade para os processos de adaptações culturais, né? Foi uma das questões muito marcantes para mim no campo, de a gente sempre ser um aprendiz, porque eu servi em um lugar na zona rural do sertão. Então, a gente vem com um pano de fundo educacional pouco mais desenvolvido, encontra na comunidade um pessoal mais simples. E aí a gente tem a tendência de achar que a ideia de colonizador, né? Só que essas convicções de Efésios, elas ajudaram a gente a vir como uma aprendiz. E como eu aprendi lições preciosas de vida, de natureza, de muitas coisas. E isso é muito legal. Você nem sabe como isso alegra meu coração, porque esse para ser missionário transcultural, você não pode pensar que você é superior porque tem bacharel ou completou fundamental e eles não têm fundamental, né? Mas eles têm outro sistema educacional, eles têm outro tipo de inteligência, eles não são menos inteligentes, por isso. Eles são tão inteligentes como nós. Sim. Mas é expresso de forma diferente, eles aprendem de forma diferente. Então, a tendência é pensar que eles não têm tanta inteligência.
porque eles não estudaram tudo que nós estudamos, ou não têm tudo que nós temos, mas não, esse é engano. Né? Sem dúvida. E isso foi muito fundamental. Até quando eles vêm a Cristo, né? As pessoas às quais nós ministramos, elas vêm a Cristo, a gente tem uma noção de entender que a identidade, principalmente nessa nossa sociedade pouco secularizada, a identidade do indivíduo, ela tá na formação, naquilo que ele tem, ou no grau que ele construiu, quando na verdade a nossa identidade nós somos quem Cristo nos faz ser, né? Sim, na cruz. E isso é fundamental. Foi uma convicção, eu me lembro que uma das mais importantes para mim, porque a gente fez evangelismo na cultura sertaneja com o pastor Cesário, que é o cientista do sertão, né? E então, se eu já paguei a cadeira de cultura sertaneja com o Cesário, eu não tenho mais que conhecer sobre o sertão. Mas quando a gente chega no campo, quando eu particularmente cheguei no campo, e nós fomos a conhecer como foi enriquecedor para mim, de aprender sobre relacionamentos, sobre humildade, sobre serviço, sobre autonegação. Foi assim um tempo muito, muito importante e por conta dessas convicções que a gente teve aqui no preparo, né? Pois é, graças a Deus. E Filipenses fala muito sobre tudo isso, né? Filipenses 2 é um dos textos mais importantes. Sim. Sobre humildade. Sim, Filipe. Identificação, humildade, convivência. Jesus é o exemplo. Pois é. Então tem aqui no canal, viu? Sobre o exemplo de Cristo na humilhação. Depois vai lá dar uma olhadinha. E para finalizar, eu queria perguntar, Bárbara, sobre como você tem enxergado a sua nova fase do ministério já há 80 anos, né? Inclusive, hoje, né? A gente tá aqui. Hoje meu aniversário. Parabéns. Deixa aí no comentário seu parabéns pra Bárbara, tá bom? Louva ao Senhor pela vida dessa mulher que tanto nos abençoa. Qual tem sido o segredo, Bárbara, assim, de ministério tão longevo, a uma vida de tanto tempo e fidelidade ao Senhor? O que você diria, assim, por exemplo, pra mim, eu tenho 6 anos de ministério, qual conselho você daria pra me chegar aos 80, se o Senhor permitir, amando ao Senhor, com paixão pela palavra? Então, eu acho que eu posso dizer a principal coisa é ter, assim, regularmente comunhão com o Senhor. Eu, todos os dias, eu passo 1 hora mais ou menos em oração, meditação na palavra. Se eu tiver mais tempo, mais. Então, esse tem sido destaca para mim, que você recebe o amor dele, recebe a segurança dele, e ele dirige. Ele também, ele fala, ele orienta. Eu não sou uma pessoa que crê que você deve passar a vida fazendo suas decisões próprias, né? Ele mostra o caminho, muitas vezes, bem claro. E esse é o segredo, que ele me orientou, por exemplo, para vir aqui na Juvep. Sérgio falou hoje de manhã algumas coisas, porque eu vim, mas a verdade é que Deus falou que eu ia vir. Nos dias que eu separei, 4 dias que eu separei para ir na praia e de oração. E o Senhor falou para mim, eu andando na praia lá em Guarujá. Que ele estava querendo me trazer aqui para Juvep. Que bênção. Própria palavra. Indicou. Aí, quando ele me convidou, eu falei, sim, com certeza, né? Eu estava esperando o convite. Mas o segundo é que eu fiz um treinamento, o meu preparo foi como homem de Deus. No seminário onde eu estudei, era forte curso de missões dele, em Denver, Colorado. Okay. Eu não sei se você tem o livro dele, Corrida contra o Tempo. Não. Que eu dei para alguns alunos, né? Eu não tenho mais, ele não está sendo publicado mais. Mas, então, ele que ensinou sobre identificação, sobre conhecer a cultura, sobre conviver com a cultura. Porque quando ele foi missionário na Birmânia, quando ele foi lá, em 1930, mais ou menos, um pouco antes, ele fez tudo errado.
Ele não identificou, teve aquela figura de coronel, ele tinha servos, ele tinha uma casa grande, tinha propriedades, e ele pagava o salário dos pastores birmaneses. Aí veio a depressão, né? Nos Estados Unidos faltou dinheiro, não podia pagar mais os pastores. Então, os pastores todos, eles voltaram, uns 1.000 pastores birmaneses voltaram para a religião tradicional deles. Eles abandonaram o cristianismo, porque eles estavam fazendo aquele papel para ganhar dinheiro. Então, é um perigo muito grande, e muitos missionários falam sobre isso, né? Do paternalismo, ficar pagando salário e tudo. E ele, então, quando ele voltou a segunda vez para a Birmania, ele se desfez daquela casa, daquela posição, e ele foi morar nas aldeias com as pessoas. Ele tinha um birmanês que ajudou ele, que acompanhou ele. Então eles trabalhavam juntos e Deus usou ele muito. E depois ele se tornou professor excelente, né? Por excelência. E ele influenciou muito a minha vida. Além de muitos livros que eu li sobre Hudson Taylor, esses outros missionários, né, de destaque na história, me ajudou. Então eu acho que essas duas coisas eram importantes para eu ficar no Brasil tanto tempo. Legal. Eu guardo com muito carinho os e-mails que a gente trocava na época de aluno e professor. Ainda tenho, de vez em quando eu releio, e queria até agradecer você pela influência positiva na minha vida, no meu ministério, também na minha equipe. A nossa equipe de Radical fomos muito abençoados, né? Deus usou vocês, né? Foi muito bom, a gente teve um tempo de colheita, tivemos um bom preparo, conseguimos, assim, executar um trabalho que honrasse o Senhor, que era o nosso principal. Quero agradecer muito a doutora Bárbara, por esse tempo de conversa e me receber aqui na sua casa. Também presenteei ela com o meu livro, tá bom? Então vou ter o privilégio de ser lido por Bárbara Burns. E é isso, gente. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Queria que, ao olhar para a vida dessa mulher com tantos anos de fidelidade, você fosse estimulado, encorajado a considerar, a dedicar sua vida para o Senhor em missões, em plantação de novas igrejas, tradução de Bíblia, não sei, mas... vem aqui estudar. Vem estudar aqui no... Vai morar nesse campus aqui. Mostrei aqui a estrutura. Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe.